Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira. Não esqueça que hoje é dia de vídeo extra no canal principal. Dia 26/2/2021. E vamos para as notícias. Vamos começar pelo dólar? Vamos lá. Meus queridos do céu, ontem o dólar subiu mais do que era esperado. Era para ser na sexta esse fenômeno e tudo mais. Eu estava aguardando esse fenômeno para essa sexta-feira. Mas como eu disse ontem, existia a possibilidade da bolsa dar quebra no começo de ontem, né? No final no começo da tarde. Foi o que aconteceu. E rapaz do céu, o dólar foi. Teve um movimento do Banco Central, ó, às 13h20. O Banco Central interveio. Quando deu 5,50 ele interveio, jogou lá, ó, de 5,50 ele jogou o dólar para 5,44 com a intervenção. Depois o dólar voltou a subir, teve outra intervençãozinha e ele acabou fechando numa alta de 1,7%. Fechou em 5,51%. E eu olhando o câmbio internacional, ele deu uma elevada na venda. Na compra continuou 5,30, mas na venda de 5,60 ele passou para 5,65. Ou seja, a previsão não é do dólar baixar para disso aqui não, viu? É disso daqui até para um pouquinho mais para cima, porque parece que a bolsa não deu o efeito do que era para ter dado completo. Por quê? Vamos lá dar uma bisoiada na bolsa? Nossa senhora, quando o dólar sobe assim me dá até calafrio. Ontem a bolsa de valores, vamos falar do DAX antes. O DAX hoje está no 0 a 0, 0,1 negativo, 0, está 13.800, uma murchadinha um pouquinho mais para baixo do 14.000, mas está ali dentro das altas deles lá. Então eles estão na Europa, tá tudo tranquilo, não tem nada de surungundum. Mas aqui no Brasil, ontem a bolsa de valores caiu redondamente 3%. Mas isso não significa que foi só 3, viu? Ela caiu mais, ela chegou a bater 111 mil e depois ela subiu um pouquinho para 112 e fechou em 256 mil pontos. Rapaz, as ações assim foram todas mais ou menos iguais. Ó, tudo 3,5, 4, 3, 2, 3, 1,5, tudo assim nessa base. Eu não vi nada assim, nossa, caiu 12%, sabe? Eu não vi nada assim gigantesco. Teve uma ou outra que caiu um pouquinho mais, mas também tinha subido um pouquinho mais antes, né? Que são algumas ações que acabam oscilando mais, que é meio que natural. Mas das grandonas, eu não vi assim, nossa, mas todas para baixo. Eu olho assim, meu negócio só tá vermelho. Tá vermelho, tudo vermelho. Chega a dar até desespero. Mas ó, chega a dar dor na arma. Pela misericórdia. E isso por causa do quê? Vamos lá. Nós vamos saber o que aconteceu. Sei que o despenco foi alto. A bolsa está chegando num valor que eu falei que deveria estar, mais ou menos. Quem sabe, tá usando os acontecimentos que ainda não foi batido o martelo para fazer as ações e terem as devidas reações e se controlar e se regular dentro do mercado. E nisso todas as ações sem exceção caiu tudo, né? Com muito pouquinha exceção. E vamos ver aqui os causas que é. Eu falei o que era o negócio do auxílio lá, mas nós vamos ver desculpa que o jornal tá dando, porque o pessoal quer que pague a qualquer custo. Então eles focam a desculpa em outra coisa. E nós vamos ver qual que é a desculpa. Vamos lá. Ó, CNN, presta atenção no que a CNN colocou, que não é para mim não é verdade, tá? Para cada um decide como que quer, porque notícia é notícia, cada um interpreta como deseja. É assim que funciona a interpretação de textos. Nova fala de Bolsonaro desanima investidores após lucro recorde da Petrobras. Neste episódio do Abertura de Mercado, ouça como os recados... Bom, vamos lá. Os caras colocam uns negócios que não dá nem pra entender. O balanço da Petrobras divulgado na quarta-feira colocou a estatal de volta no centro dos debates. Com lucro recorde de quase 60 bilhões no segundo semestre, a Petrobras passou a ocupar o primeiro lugar no ranking de maior lucro líquido entre as empresas de capital aberto. Pois é.
E esse lucro saiu de alguém que abasteceu. Porque o dinheiro não aparece do nada, ele aparece do combustível que é vendido pela Petrobras. Ou seja, a margem dele está bem alta, principalmente por a pandemia, né? Então nós temos aí uma situação aí que é de doer a arma. E o presidente falou que as estatais precisam se preocupar com o social, ou seja, não com lucro para acionista, mas ter o lucro sadio para desenvolver o crescimento e não abusar nos preços, porque a função dela não é dar lucro para acionista, e sim manter-se como uma empresa gigante e cumprir o seu papel da sua criação quando ela foi fundada. Fazer petróleo para os brasileiros. Então tá aí uma fala do presidente, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Não é isso. Se fosse só isso, só iria cair a Petrobras. Mas, professor, da outra vez quando caiu todos e não foi só a Petrobras. Pois é. Mas teve um monte de outras empresas que nós vamos dar umas olhadinhas que tiveram lucros astronômicos. Lucros gigantescos. Exemplo, lucro da Minerva dispara a 697 milhões em 2020. Venda carne. Minerva vende carne. É um exportador, vendedor de carne. O lucro disparou. Disparou por quê? Porque o preço da carne subiu ou porque a margem de lucro aumentou? Pois é, lucro vem de margem de lucro, preço de compra com preço de venda. Então o preço do boi pelo preço da carne cortada deu lucro. Então o lucro aumentou por causa da margem de lucro que disparou, que aumentou. E aí, quem que tá pagando o pato da carne mais cara? Que bonitinho, mas não é só isso não, vamos lá. Vale tem lucro de 739 milhões de dólares, multiplica 7 por 5, que é mais do que 5, mas vamos lá, arredonda, então põe 8 por 5. Nós estamos falando de 4 bilhões de reais no quarto trimestre e encerra 2020 com resultado positivo de 4,8 bilhões de dólares. Bom, e aí, esse lucro da Vale é só de exportação? Ou por acaso quem está construindo está sentindo que subiu o preço da janela porque usa metal? Quem foi comprar um carro, trocar de carro, viu que o preço subiu porque tem ferro? Quem está construindo e foi comprar linguete de ferro para obra, viu que o preço subiu. Quem mexe com ferro, com serralheria, viu que os preços dos metais subiram. E aí? Quem que está pagando isso? Quem que gerou esse lucro astronômico? Quem? Pois é, quem compra. E quem compra, brasileiro também. Então, o ano 2020 foi um ano da pandemia, que era para todo mundo ter certas dificuldades. Não, alguns tiveram lucratividade gigantesca, enorme. Então, não é bem assim que funcionam as coisas. Então, essas empresas, tudo bem, elas têm livre mercado. Era para ter livre mercado, não sei se tem de fato, certo? Deveria ter mais concorrentes. Pelo que eu saiba, não tem muito concorrente contra a Vale. Tem uma lá na Austrália, que eu não me engane. E aí, estão falando que é por causa da última fala do presidente. Não é, gente, não é. Não é. O pessoal está escondendo aqui de nós o negócio do auxílio. Porque ontem o presidente ainda falou assim, olha, está definido, nós vamos dar 4 parcelas de R$250. 4 parcelas de 250 de auxílio. Só que eu vou falar uma coisa para você. Esse auxílio que vai ser pago, o Senado está tirando de descontar de alguns lugares. Ou seja, vai sair de dívida e não de realocação de valores. Então tem que tirar de um lugar, tirar do outro para fazer entrar ali. Não.
O Senado falou que gere dívida, foi falar e eu falei que a bolsa ia cair, e acertei. Então, essa daqui que estão querendo jogar em cima da Petrobras é mentira, viu? Isso aqui pra mim, tá? Não tô falando que é pra todo mundo, não. Isso aí não quer dizer que o que eu acho é a verdade absoluta. Eu tô falando o que eu acho pra mim. Não corresponde com a realidade da bolsa cair. Porque se assim fosse, ia cair Petrobras e não todas. E caiu todas por causa da dívida do país, que vai aumentar o risco do país. E aí os investidores não podem entrar no país. Investidor não podendo entrar, não podendo investir. E nós vamos ver por que não vai investir. E o que está acontecendo? Vamos lá. Então nós temos aqui, para vocês verem, Fundo Soberano da Noruega excluiu ações da Eletrobras da carteira em 2020. Com 1,3 trilhão de dólares sobre gestão, o fundo publicou lista com 15 companhias excluídas do portfólio no ano, em 2020. Pra vocês verem como é que funciona o mercado. Quando começa a criar riscos do país, eles começam a tirar, falam, tá ficando perigoso. O Fundo Soberano da Noruega, com 1,3 trilhão de dólares, é o orçamento do Brasil praticamente. Se você for ver, nossa, é mais do que muitos países aí. Lá da Noruega, um paísinho pitiquinho, mas vai vendo. Planeja manter as posições atuais em combustíveis fósseis, pois aposta que pode estimular mudanças dentro do setor para combater as emissões de carbono. Não temos planos adicionais de sair de combustíveis fósseis, disse na quinta-feira a diretora de Governança e Conformidade. Parte das avaliações foi justamente que deveríamos ser donos de empresas de energia maiores e integradas e contribuir como donos para que cumpram as transições para uma sociedade de baixo carbono de maneira positiva. O maior fundo soberano do mundo, com sede em Oslo, gerou 123 bilhões de dólares em retorno no ano passado. Lucro! Marcando seu segundo melhor desempenho de todos os tempos, de grande parte devido às ações de tecnologia. Ou seja, em plena crise, pandemia horrorosa, eles conseguiram lucro astronômico. Foi o segundo melhor desempenho de todos os tempos deles. Empresas tendo lucros gigantescos. Então o que dá para perceber é o seguinte: nós estamos vendo que pessoas e instituições ou empresas, elas estão com muita gana do dinheiro. Elas veem a dificuldade dos pobres, ela vê a dificuldade das pessoas, ela vê a fome das pessoas como oportunidade de ganhar muito dinheiro. Isso não é bonito, isso não é interessante e isso não é justo. Não é justo, principalmente empresas aonde estão para servir o povo brasileiro, como a Petrobras. Então eu fico observando essas coisas aí e vou tomando meus partidos em cima disso daí. Vamos lá. Ainda na Infomoney. Fundos de ações perdem até 10% em um só pregão com efeito Petrobras. Mais um link jogando em cima de Petrobras. Maiores perdas partiram do fundo da Alaska Black. Na outra ponta, queda do Pacífico LBFC FIM foi de apenas 0,61%. A decisão do presidente Bolsonaro de mudar o comando da Petrobras pegou o mercado financeiro de surpresa, resultando em queda das ações da estatal, e principalmente na segunda-feira, quando as perdas superam 20%. É como é de se esperar. Fundos de ações também não saíram ilesos do imbróglio. As perdas das carteiras de produtos disponíveis nas plataformas da XP e da Rico variaram entre 0,61% e 10%, segundo o levantamento feito pela XP em parceria com a Quantum Finance. Foram consideradas fundos de rendas variáveis de longo prazo, que precisam manter quase todo o patrimônio comprado em ações.
e também que combinam apostas compradas e vendidas, além de carteiras previdenciárias. Então o que acontece? Esse pessoal também teve prejuízo, claro que teve prejuízo, porque os fundos, você tem que entender o seguinte, vamos lá, fundos de aposentadorias. Os governos, esse fundo soberano, essas coisas, se os governos, essas coisas, normalmente eles pegam empresa, a própria Petrobras tem chama Petros, é um fundo de pensão dos funcionários, tem o Correio, tem empresas estatais, tem, sabe, normalmente o governo paulista também tem hoje. O que acontece? Essas empresas, elas pegam, o que fazem? Elas têm esse fundo, então tira do salário das pessoas uma parte lá, a porcentagem, e coloca numa previdência privada. Essa previdência privada, ela não pega e deposita numa poupança, ela não deposita num CDB, ela pega parte dela, deixa numa aplicação XYZ, ela divide, ela entra como se fosse, ela cria um fundo. Sabe quando você vai no banco, está lá, fundo não sei o que, fundo não sei o que, olha, tem um monte de tipo de aplicação, esse com menos risco, mais risco, tal, não sei o que. Eles criam isso daí, eles criam uma cesta com várias ações, e aí eles entram no mercado com essas várias ações. Então, quando uma ou outra, ou quando todas caem, diminui, ou seja, não rende, até diminui o patrimônio da empresa para pagar os aposentados e tudo mais. E o que acontece é o seguinte, numa queda muito abrupta, a empresa tem que continuar vendendo alguma coisa para poder pagar as aposentadorias. Só que ela tira na baixa e depois acaba tendo que recomprar na alta. É mais ou menos isso que acaba acontecendo. Mas é regra do jogo. Se colocam ali é porque dá rendimentos maiores e superiores. Se não fosse assim, não faria. E nós temos mais um negócio aqui que vai deixar o Paulinho, o nosso ministro da Economia, bem doidinho, com uma vontade doida de ganhar dinheiro, quem sabe forçar o tal do CPMF dele. Poder 360. A arrecadação de impostos tem queda real de 1,5% e atinge 180 bilhões. A arrecadação de impostos e contribuições federais somou 180 bilhões em janeiro, queda real descontada da inflação de 1,5% em relação ao mesmo período de 2020. Apesar da retração, é o segundo maior volume arrecadado da história. Só perde justamente para janeiro de 2020. Ou seja, se o governo subiu o imposto não descontando a inflação no montante, significa que parte da inflação que nós estamos sentindo, nós estamos pagando da diferença dos preços dos produtos, está indo para o governo, como eu já tinha dito para vocês. Mas se pegar a inflação no total, ele ainda deu uma quedinha de 1,5%. Só que a inflação não foi 1,5%, a inflação foi muito mais. Nós perdemos muito mais, mas o governo ganhou muito mais. Então essa é como é que nós podemos falar? Esse é o resumo da ópera em relação a isso daí. Pois é, tudo vem a nós, ao vosso reino nada, né? CNN, Imposto de Renda 2021. Já começou, já tem o programinha disponível, mas eu só vou baixar semana que vem, porque normalmente sempre tem algumas correções nesses primeiros dias. Empresas e bancos têm até hoje, dia 26, para entregar o informe de rendimento. Então, se você chegar no banco seu e não tiver o seu informe de rendimento até o final do dia de hoje, você pode até denunciar o seu banco. O meu lá, tô brabo com ele, Bradesquim, meu filho, eu tô pedindo tanto, isso daí tá demorando para sair, parece que tá dentro do forninho faz tempo. E eu precisando ele de bastante disso daí. Mas vamos lá. Então todas as empresas e bancos têm que entregar os informes de rendimentos. Então se você é funcionário, hoje é o último dia de receber. Se não recebeu, você pode cobrar a empresa que ela tem que dar. Os bancos, mesma coisa. Tem que entrar lá, vou entrar no sistema e vou ver se está liberado. Espero que esteja, porque é o último dia para tal. Então fiquemos atentos.
boas mordidas do nosso leãozinho chamado Leão da Receita, o nosso leão do imposto de renda, que não tira nossa renda e sim o nosso salário. Ele deveria ser imposto de salário e não imposto de renda, porque o imposto não é taxado em cima de rendas e sim em cima de salário, que é errado ao meu ver. Mas no Brasil essas coisas acontecem, infelizmente, e até pobre está tendo que pagar imposto de renda, está perdendo o dinheirinho dele, está sendo retirado imposto de renda até das pessoas pobrezinhas, porque R$2.000, meu querido, é menos do que 2 salários mínimos, e R$2.000 já tem que pagar imposto de renda. Pois é automático para quem é assalariado, mas você tirar 20, 30, 40, 50 reais de uma pessoa não é brincadeira. E uma pessoa dessa precisa desse dinheirinho para comer, porque ele paga aluguel e ele tem que comer. Então você faz as contas como é que é o negócio aí. A coisa tá meio injusta aí, mas vamos que vamos. Fazer o quê? Gente, que essa sexta-feira seja abençoada e espero mesmo do fundo do coração que a bolsa suba, mas tá sombrio as coisas no governo em relação a essas querer auxílio a qualquer custo. Um negócio não tá muito bonito, não. Vocês vão ver o vídeo da sexta-feira no Extra. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.